One Piece é um mundo bem doido. De um lado, o pessoal navega em navios de madeira, a moda antiga. De outro, temos humanos geneticamente alterados e com modificações que os fazem seres extremamente poderosos. Por isso, eu decidi pesquisar a fundo e selecionar os maiores ciborgues e ranqueá-los do mais fraco ao mais forte. Vamos conhecer o top 10 ciborgues mais poderosos em One Piece. E já adianto, tem 2 chapéus de palha na lista e também alguns personagens bem famosos. Esse é o Seção Anime. One Piece é um anime muito rico em detalhes, um universo com diversos poderes, diversas ilhas, diversos personagens e uma história riquíssima. Temos escalas de poder, hierarquias na pirataria, hierarquia no governo mundial, hierarquia na marinha e também uma história que começou com vários acontecimentos há 800 anos atrás. Ou seja, tem muita coisa para abordar nesse mundo riquíssimo. Até mesmo citações de outros planetas, como por exemplo Enel na Lua. Temos frutas Wans, paramécias, Logia, que já dá uma diversidade enorme de poderes. E se já não bastasse, temos humanos biologicamente modificados e androides extremamente poderosos. E o mais legal é que alguns possuem nível Shichibukai, alguns até mesmo superando esses Shichibukais. E um desses ciborgues mais poderosos faz parte dos Chapéus de Palha. A galerinha do Luffy é bem diversificada também. Tem esqueleto, tem rena, tem robô, ciborgue e tudo mais. Os ciborgues na maioria possuem uma resistência maior do que um ser humano comum. Alguns com partes de robô mais resistentes e outros com todo o corpo. Alguns são feitos totalmente de partes robóticas e equipados com armas de combate. Exemplos de ciborgues poderosos e inteligentes são os corpos de Vegapunk, que estão mais para androides, né? Mas eu sei que você não é um androide nem um robô, tem pensamento próprio, você tem a inteligência e consegue sentir que está no canal certo. Então já se inscreve e ativa as notificações, venha participar da nossa tripulação e ter uma bela sessão de One Piece. Esse canal é focado em One Piece, temos o melhor conteúdo sobre essa obra maravilhosa. E vamos pro ranking. Em 8º lugar, modelo pacifista padrão. Os pacifistas, apresentados antes da pausa de 2 anos na jornada dos Chapéus de Palha, são uma força a ser considerada, também conhecidos como as armas humanas do governo. Essas entidades robóticas são fortes o suficiente para eliminar os piratas mais poderosos, tanto é que foram feitos para ser uma força importante para o governo e para a marinha. Seu design baseia-se no corpo do ex-pirata e Shichibukai Bartolomeu Kuma. Kuma já é um humano grande e que possui uma força incrível. Os modelos pacifistas são exatamente essa representação de Kuma, equipados com tecnologia cibernética de ponta e o devastador laser de Kizaru. Os pacifistas representam um avanço formidável na arte da guerra. Ao contrário da maioria da lista, os pacifistas são mais para androides, não são humanos, mas eu acho interessante colocá-los na lista. Tamanho poder é visto quando o Chapéu de Palha tem dificuldades em derrotá-los antes do time skip. Tiveram que suar bastante para bater de frente com pacifistas. E depois do time skip, Luffy consegue derrotar um pacifista com apenas um soco do Gear Second, mas depois de muito treino e desenvolver várias habilidades. Em 7º, pacifista Mark III. Para quem acha que o time skip serviu só para o Chapéu de Palha adquirirem mais poder, está completamente enganado. Vegapunk também não ficou parado lá com os braços cruzados, fazendo palavras cruzadas não. Ele aprimorou os pacifistas e refinou o modelo para o Mark III. Vegapunk é um gênio e boa parte da lista tem um dedinho do homem com a cabeça de maçã. O bichão adora fazer uns robôs por aí. Essa versão, recentemente revelada no arco de Egghead, ostenta um armamento aprimorado, tornando-os ainda mais poderosos do que os pacifistas originais. Uma característica única dos pacifistas Mark III são as bolhas ultra resistentes, que parecem ser feitas de resinas do arquipélago de Sabaody, capaz de desviar até mesmo disparos de bazucas a queima-roupa. E também a aparência dos pacifistas Mark III é um pouco diferente. Em 6º lugar, Franky. Eu falei que alguns teriam um dedinho do cientista com a cabeça da Apple, né? Pois bem, esse daqui é um deles. Como engenheiro naval dos piratas do Chapéu de Palha, Franky é um ciborgue com uma força impressionante. Ele ganhou o apelido de Ciborgue Franky, conhecido mundialmente devido às suas habilidades de luta e à capacidade de auto-aperfeiçoamento. Franky não só aprimorou seu corpo, como também conseguiu instalar um laser potente nele.
o mesmo laser dos pacifistas que imita os raios de Kizaru, tornando um adversário extremamente perigoso. Além disso, ele tem outros aprimoramentos externos, podendo se fundir e se tornar um robô ainda maior. Em Wano, ele provou seu poder ao derrotar um membro dos Tobiropos com facilidade, mantendo energia para continuar na luta. Esse aperfeiçoamento se deu quando Frank encontrou um laboratório de Vegapunk e estudou as anotações do cientista, e replicou vários modelos em seu próprio corpo, assim ficando ainda mais poderoso e adquirindo um corpo super equipado. Em quinto lugar, Bartolomeu Kuma. Bartolomeu Kuma, o primeiro ciborgue apresentado em One Piece, fez uma estreia marcante durante o arco de Thriller Bark. Ele chegou em uma hora bem complicada para o Chapéu de Palha. Ele demonstrou um poder surpreendente para os piratas do Chapéu de Palha e para o público também, quem não se impressionou após vê-lo. Sendo invulnerável aos ataques do Zoro e do Sanji, ele mostrou ser bem resistente. Kuma não é apenas fisicamente poderoso, mas também detém o poder na Nikyu Nikyu no Mi, uma fruta do diabo que lhe permite repelir qualquer coisa, conhecida como fruta da patinha. O nome é fofinho, mas é uma fruta complicada para os adversários, tornando ele uma ameaça formidável para qualquer um. Kuma fez parte dos revolucionários e dos Shinchibukais. É um personagem interessante e que muitos gostam por ele seguir os próprios ideais. Infelizmente, o corpo do Kuma está com uma casca vazia, onde ele perdeu todas suas memórias devido aos experimentos que sofreu. Em quarto lugar, Irmãos Germa. Os irmãos Germa, também conhecido como Germa 66, são descendentes de uma longa linhagem de humanos geneticamente modificados, liderados pelo seu pai, V-Smoke Jug. Cada um deles, Ichiji, Niji, Yonji e Reijo, possuem habilidades únicas e personalizadas, além das habilidades comuns que os irmãos compartilham. Além disso, todos eles são equipados com White Suits, seus trajes especiais, que os concedem poderes ainda mais intensificados e habilidades específicas, como invisibilidade, armaduras duras e voo. Os irmãos Germa são extremamente poderosos, sendo que a habilidade de Reijo é relacionada ao veneno. Ichiji é capaz de criar pequenas explosões. Niji canaliza eletricidade através das botas e espadas. Yonji tem algum mecanismo em seu braço que permite que ele faça um soco forte após liberar o ar comprimido. Ele também é capaz de estender seu alcance e aumentar seu tamanho de pressão, separando suas juntas. É legal que todos eles compartilham poderes e ainda possuem poderes únicos. Em terceiro lugar, Queen. Queen é uma das figuras mais intimidadoras dos astros principais de Kaido. Além da sua incrível força e resistência, ele é conhecido por ser um inventor e engenheiro proeminente, tendo criado muitas das armas biomecânicas usadas pelos piratas feras. A sua transformação em Brachiosauro lhe dá um tamanho e uma força gigantesca, tornando ele ainda mais temível no campo de batalha. Queen, além de ser um grande cientista, fez algumas modificações no próprio corpo, conseguindo diversas armas. E se ainda já não bastasse, ele possui uma Akuma no Mi do tipo Zoan, onde ele une as partes robóticas com os poderes da fruta, conseguindo expandir o pescoço, se lançar do corpo e diversas outras habilidades. Além disso, ele tem criações complicadas, podemos dizer assim, como balas que transformam pessoas em zumbis. Apesar dele ser a rainha, ele não levará a coroa nessa lista. Bora lá. Em segundo lugar, Serafins. Esse grupo é interessante e foi apresentado recentemente. Os Serafins, também conhecido como Crianças Serafins, são uma nova geração de seres criados por Vegapunk. O cientista aí com a cabeça de maçã não para não. Bom, eles foram criados e aprimorados com sangue verde, que possui fator de linhagem, que contém a essência das habilidades de Akuma no Mi, além de serem reforçados com o DNA lunariano. Uma raça misteriosa e poderosa, conhecida por sua força e longevidade e resistência. Eles ainda são jovens, mas suas habilidades e potencial são tão grandes que é provável que se tornem as entidades mais poderosas em One Piece. Todos serafins possuem os corpos lunarianos e aparência, com cabelos brancos e peles morenas, que foi adquirido com o DNA coletado de King, assim adquirindo uma resistência fora do comum para esses ciborgues, principalmente quando estão com as chamas nas
costas acesas. Todos eles foram criados a partir do DNA e aparência dos Shinchibukais, e ainda tiveram diversos aprimoramentos. Um exemplo, temos o Serafim do Jinbe. Como sabemos, um tritão é mais forte na água, então Vegapunk deu a esse Serafim o poder de nadar na terra, imitando a Akuma no Mi de Senor Pink, onde ele consegue nadar no chão. Bem interessante. Já foi apresentado o Serafim da Boa Hancock, do Crocodilo, do Jinbe, Bartolomeu Kuma e do Mihawk. Em primeiro lugar, Sanji. Sanji, um membro dos Piratas do Chapéu de Palha, passou por diversas alterações genéticas, antes mesmo do seu nascimento. Embora seu pai acreditasse que o procedimento havia falhado, pois o Sanji não demonstrou nenhuma habilidade no fator de linhagem, se mostrando uma criança comum, sem poderes, sem resistência e sem o corpo que os seus irmãos tinham. Então ele acabou sendo discriminado pelos próprios irmãos e pelo seu próprio pai. No entanto, esse fator foi despertado aos poucos. Devido a isto, Sanji desenvolveu uma série de habilidades sobre-humanas, incluindo o Diablo Jump, uma técnica que permite a ele criar e controlar fogo com suas pernas. Após aprender a controlar e usar o fator de linhagem que herdou da sua família, Sanji viu sua força e capacidades aumentarem exponencialmente, posicionando-o como um dos personagens mais poderosos de toda a franquia de One Piece. Tanto que sua resistência aumentou drasticamente, a ponto de quebrar uma espada enorme do Queen, após levar uma lapada dessa espada dele. Com isso, o Sanji conseguiu derrotar a rainha e se tornou o rei da lista dos ciborgues. Mas ainda existe um ciborgue mais poderoso ainda, que é o ciborgue que possui um poder adicional, o maior conhecimento de One Piece. Então desperta esse poder clicando no botão de se inscrever e ativando as notificações. Com isso você vai conhecer muito mais sobre esse universo riquíssimo que é One Piece. Na tela tem 2 vídeos de One Piece que você não vai se arrepender de assistir. Assiste os 2 que estão repletos de informações. Te espero neles. Falou!